Hoje vamos falar um pouquinho de uma empresa que é um tanto polêmica. Para muitos ela é uma excelente empresa, para outros nem tanto. Uma empresa que já valorizou mais de 1.200% nos últimos 3 anos e hoje sua ação está sendo cotada perto da casa dos R$ 20 e há 3 anos atrás estava valendo em torno de R$ 1. Vamos comentar um pouquinho hoje sobre a empresa Taurus, TASA 3 e TASA 4. O que aconteceu com essa empresa? Qual é as perspectivas para o futuro dela e como estão os seus múltiplos? Meu nome é Herculano Barbosa, criei esse canal com o objetivo de te ajudar a investir, te ajudar a escolher boas empresas, conquistar um patrimônio, conquistar uma liberdade financeira. Eu fiz um apanhado em geral aqui sobre essa empresa que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Empresa Taurus, uma empresa que já está há mais de 80 anos no mercado. Antigamente ela só fabricava revólveres de forma manual, né? Por isso que ela chamava Forja Taurus. E agora ela já nem tem mais esse nome, o nome dela agora é Taurus Armas. O processo de fabricação dela é todo industrializado, Lean Manufacturing, né, que é o nome da linha de produção deles agora. E vamos dar uma olhada aqui, começando pelo desempenho das ações. Ações da Taurus em 2017 girava em torno de R$ 1,56, chegou a bater R$ 28 aqui, hoje está um pouco menos de R$ 20, né, uma valorização aí de mais de 1.200% desde 2018 para cá, nos últimos 4 anos, né? E vamos tentar entender um pouquinho por que ela teve essa valorização tão expressiva assim. O nível de governança corporativa dela é o 2, ela não está no novo mercado, ela é negociada nas siglas TASA 3 e TASA 4, né? E ambas compõem o índice Small Cap. Também tem em circulação ainda a TASA 17, que é um bônus de subscrição. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente, que logo vai ser encerrado. Logo vão ser subscritas essas ações e só vai ficar TASA 3 e TASA 4, ordinário preferencial. Então, antigamente, até 2018, a empresa vinha caminhando para uma possível recuperação judicial, porque o endividamento dela estava muito alto, margem estava negativo, o patrimônio líquido também estava negativo e estava acumulando prejuízos naquela época. Foi quando o Salésio e o Sérgio assumiram o controle da empresa e começou o turnaround a partir de 2018. Naquela época, as armas apresentavam defeitos constantes e eram muito questionadas pela sua qualidade. Nessa época aí, até hoje, a Taurus ainda responde processo por falhas nos seus equipamentos, né? Quem ouviu falar que a arma disparava sozinha, que teve defeito na hora da utilização, é toda essa época aí de 2018 para trás. Antigamente ela era negociada na bolsa como Fagita 4, FJTA 4, e mudou para TASA 4 quando ela mudou o nome para Taurus Armas, né? Aqui a gente já começa a ver algo bem interessante. Antigamente, em 2013, ela tinha uma margem EBIT até boa. Então, é só fazendo um adendo aqui, margem EBIT é quanto que a empresa produz de receita com cada real faturado. Vamos supor aqui, se ela tem uma margem de 40%, cada R$ 1 de receita é 40 centavos de lucro bruto, mais ou menos assim, tá bom? A margem dela foi caindo, a linha aqui a partir de 2016 a margem já ficou negativa, tá? Isso quer dizer que ela já não estava pagando nem os seus custos mais, né? E só a partir de 2018 ela começou a recuperar a sua margem. O EBIT, que é a receita antes dos impostos, né, das taxas, ela
era bem fraca no começo, ficou negativo também até 2018 e depois de 2018 deslanchou. Isso aqui está diretamente relacionado com a margem dela, né? O lucro líquido também, mesma coisa, dando prejuízo aqui de 2014 até 2019, conseguiu reverter essa tendência aqui e agora ela está no lucro, né? A alavancagem dessa empresa era um problema muito sério. A alavancagem é o endividamento da empresa, tanto no curto quanto no longo prazo também. Em 2018, quando o Salésio e o Sérgio assumiu o controle da empresa, ela tinha uma alavancagem de 11 vezes EBITDA. Isso quer dizer o quê? Que a empresa precisaria trabalhar 11 anos para conseguir pagar toda a dívida. E um dos principais objetivos da galera que assumiu a companhia era desalavancar a empresa. Naquela época, uma das alternativas foi emitir bônus de subscrição. Emitiram na época 4 séries de bônus de subscrição, levantando na época um total de 400 milhões de reais. Não levantou todinho ainda, porque ainda falta uma série, a série D, que ainda vai ser subscrita aí em outubro, mas no total ela levantou uns 400 milhões de reais, que foram usados também para amortizar dívida, renegociou com bancos e tal. Mas o importante é a gente ver na prática o que aconteceu, que o endividamento dela saiu de 11 vezes para 0,3, né? Então a gente vê aqui que o endividamento dela hoje está muito tranquilo, na verdade tranquilo até demais, né? Uma empresa, para ela ser saudável, ela não precisa necessariamente não ter dívida ou ter dívida muito baixinho. Dependendo da situação, dependendo do ramo de atividade, a gente pode até falar em 2, 3 vezes EBITDA que é saudável. Por exemplo, uma empresa elétrica, 3 vezes é normal, né? Dependendo do ramo, nem tanto, mas aí até 2 vezes, 1,5 vezes aí está super saudável. Então, o grau de alavancagem da Taurus hoje não preocupa mais ninguém como preocupava antigamente. Vamos dar uma olhadinha no último resultado, que foi divulgado recentemente, o último trimestre, que fechou o semestre, inclusive, O resultado líquido da companhia, o lucro líquido, veio 100 milhões, o mercado achou que foi um resultado fraco, mas vamos dar uma olhadinha mais de perto um pouquinho o que está acontecendo, o que aconteceu com esse resultado. Um dos fatores, que é o segundo trimestre de 2022, um dos fatores que reduziu o lucro líquido da empresa foi o resultado financeiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Mas veja bem, o resultado financeiro tirou do lucro líquido 44 milhões. Mas vamos olhar antes do resultado financeiro, que é o que importa, que é a geração de caixa da empresa. Ela gerou aqui 198 milhões, quase 200 milhões de reais no segundo trimestre. No trimestre anterior, em 2021, no mesmo período, ela tinha gerado 217, teve uma pequena queda aqui de 8%, Se for comparar ao primeiro trimestre desse ano, ela teve uma queda um pouquinho mais acentuada, de 15%, comparado com o primeiro trimestre, A variação do primeiro semestre de 2022 frente ao primeiro semestre de 2021 teve uma alta de 12%. Então no semestre o resultado operacional da empresa cresceu, E aqui, só que o que acontece? A empresa ela era praticamente dolarizada. As vendas são em 80% Estados Unidos e as dívidas também, mais ou menos 500 milhões de dólares são dívidas da empresa. Então toda a variação cambial afeta diretamente o resultado financeiro da empresa, tanto para mais quanto para menos. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouquinho sobre isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: se não fosse o resultado financeiro negativo aqui, a gente estaria falando num trimestre aí em torno de 145 milhões de lucro líquido.
enquanto aqui no mesmo período do ano passado a gente estaria falando aí em torno de 134 milhões, ou a gente teria uma alta de 8,3%, né? Então o resultado aparentemente, o resultado líquido aparentemente diminuiu, mas a gente tem que levar em consideração esses resultados financeiros aqui que não tem efeito caixa. O que é não ter efeito caixa? Não sai nem coloca dinheiro na conta, embora altere o patrimônio líquido, mas não altera o caixa da empresa. Ela não está deixando de gerar caixa por causa disso. Legal? Aqui o que eu tinha acabado de comentar. O resultado financeiro, variações aqui na parte de despesas financeiras, variações cambiais passivas, ou seja, tira dinheiro do lucro líquido da empresa, 109 milhões de reais aqui contra 60 milhões aqui no primeiro trimestre. Então teve uma redução aqui de 44 milhões. Então galera, o que eu queria falar é o seguinte: a empresa ela é uma forte geradora de caixa, essa variação no lucro líquido não quer dizer que ela foi mal, muito pelo contrário, eu acho que ela está muito bem, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Por aqui, exatamente, isso aqui é o NICS, que representa a intenção de compra de armas nos Estados Unidos. É um cadastro que o FBI faz para todas aquelas pessoas que têm intenção de comprar armas. Existe uma média de NICS aí nos Estados Unidos, só que no auge da pandemia ele disparou e agora ele vem acentuando e vai voltar ao normal. Sabemos que os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de arma do mundo, né? E a gente teve uma redução aí de 21% do NICS desde o auge da pandemia. Então, se a gente for comparar a redução da intenção de compra com a efetiva redução da receita da companhia, a gente está falando aí de uma redução de 21% nas intenções de compra contra 4% na redução semestre a semestre da Taurus. Que isso quer dizer? Que a empresa está ganhando está ganhando market share nos Estados Unidos. Embora as pessoas estão deixando de comprar armas, mas estão comprando, dando preferência para Taurus. E recentemente ela já se tornou líder mundial na fabricação e venda de revólveres, né? Foi também a primeira empresa a soltar a arma em grafeno. Esse grafeno faz parte do Cerakote da arma. É uma tecnologia inovadora patenteada pela Taurus em parceria com a Unicinos, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, uma universidade do Rio Grande do Sul. As armas da Taurus hoje em dia estão com uma excelente aceitação, tanto pelas críticas internacionais quanto pelas nacionais. As armas da Taurus já passaram em várias licitações rigorosas, como foi uma que teve na Filipinas, que é uma das licitações mais exigentes de todas, né? Hoje a Taurus conta com um centro integrado de tecnologia e engenharia em parceria com os Estados Unidos, onde são desenvolvidas novas tecnologias. Eles fazem pesquisas de mercado, tendências, enfim. Também eles têm parceria para formar engenheiros armeiros em armas, né? É a única empresa no mundo que forma os seus próprios engenheiros em armas, né? Ela também ampliou o Parque Fabril lá de São Leopoldo. Hoje tem uma área imensa lá e que estão integrando os fornecedores, que tem hub de distribuição da Taurus, estão se unindo todos lá para o Parque Fabril da Taurus. Isso consequentemente vai gerar ganho de margem, né, diminuindo o custo, né, e agilidade nos processos, né. Também está desenvolvendo um projeto de aplicação de nanopartículas de nióbio em ligas de metais. É uma parceria com a empresa Randon e a Frasli. Também vai ser pioneira também nesse segmento em armas com nanopartículas.
Nessa situação aí a gente está falando em aumentar a resistência do material, diminuir peso, né? Então a gente vê que ela é uma empresa muito inovadora. E agora a gente tem também a fábrica na Índia. Isso aqui não está ainda nos balanços, porque ainda não começou. Mas a fábrica em si, a fábrica física já está pronta lá na Índia. É uma parceria com o governo indiano que foi assinado, se eu não estou enganado, em 2018. E essa parceria, chamada Make in India, vai fazer com que a Índia priorize a compra de armas com fabricação própria, e a Taurus está nesse negócio. Talvez pode ser um novo diferencial aí para a Taurus na questão de receitas, na questão de faturamento. Devemos ficar de olho nessa fábrica aí quando ela começar a produzir. No começo não vai ser muito, eles já falaram que eu não lembro exatamente os números, acho que é algo em torno de 5.000 armas dia, não sei, mas o mais importante é eles estarem lá no mercado da Índia para participar das licitações que vão ter lá, e a demanda lá é muito grande. Lá a gente pode ter boas surpresas aí na hora que começar a fábrica na Índia. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho nos múltiplos da empresa. Hoje ela está sendo negociada em torno de 3,4 vezes o preço sobre lucro, né? Na minha opinião, é um excelente preço sobre lucro de 3 vezes, né? Em 3 vezes, se ela continuar nesse patamar de faturamento e não aumentar as suas receitas, o seu lucro líquido em 3 anos e meio, ela praticamente se paga, né? Um lucro por ação aí de 5,52, estava mais, né? Deu uma reduzidinha aqui por causa do último trimestre, um valor por ação de 7,64, o preço sobre o valor patrimonial de 2,5 vezes, né? Também está bem baixo esse múltiplo, tanto o ROIC quanto o ROI extremamente altos, né? Então isso quer dizer que é uma empresa extremamente lucrativa, são números, né, 72%, 53%, são números extremamente altos, não sei até quando vai ser esses valores aqui, mas aparentemente, por enquanto pelo menos, estão muito bons, né? Um crescimento aí nos últimos anos aí em média de 40%, é claro que ela não vai continuar crescendo nesse ritmo, é óbvio, né? Mas ela está entregando excelentes resultados, tá legal? A Taurus, o que me chama a atenção nela, que ela está em constante modernização. O lema dela é inovação e tecnologia, né? Nós não conhecemos ainda o potencial que tem a Índia, e no meu ponto de vista ainda está sendo negociado com múltiplos muito baixos, né? Existe o risco no Brasil aqui das incertezas jurídicas nossas. As leis aqui mudam muito, mas o mercado de armas da Taurus ela é 80% internacional. E agora a Taurus também está voltando para outros nichos de mercado. Um deles é a Índia, né? Então eu acho que a gente não precisa se preocupar muito com o Brasil. Embora também, independente do que aconteça aí nas eleições no final do ano, não acredito que nada mudará tão drasticamente. Apenas pode haver oscilação de preço da cotação de tela, mas não nada muito mais que isso, né? O risco maior seria nos Estados Unidos, mas tentaram fazer uma lei lá barrando as vendas de armas, mas não foi para frente. Já está decidido que o Brasil continua como está na questão de armas, e assim a gente pode ficar mais tranquilo. Inclusive isso aí foi uma das perguntas que eu fiz para o Salésio quando eu tive a oportunidade de perguntar se ele se preocupava com o risco Brasil, com o risco dos Estados Unidos. Ele falou que eles monitoram constantemente toda a política lá dos Estados Unidos, qualquer coisa que possa ser uma ameaça, né? E ele estava bem tranquilo na época, mas depois veio a confirmação do Congresso americano lá que não tem, o cidadão americano tem sim o direito de portar a sua arma. Uma coisa que os acionistas reclamavam bastante é a questão do controlador estar vendendo ações preferenciais
para subscrever as TASA 17 que eles ainda têm, que é no valor de R$7 cada, mas, segundo o último balanço também, entrevista do Salésio, não estão mais vendendo. O controlador já não tem mais intenção de continuar vendendo as suas ações. Isso é muito bom porque não força o book, não força a baixa dos preços das ações. E outra notícia boa é que 5 de outubro encerra o período de subscrição dessas TASA 17. Na época foi lançado 9 milhões de ações para serem subscritas. Agora já foi subscrita algumas quantidades que eu não me recordo. Então vai ser menos de 9 milhões de ações que ainda tem para subscrever. Acabando esse período aí de 5 de outubro, a própria Taurus já comentou que pode fazer, por exemplo, recompra de ações, outras coisas que ela não pode fazer enquanto não acabar esse período aí. E outra coisa interessante também são os dividendos que a Taurus começou a pagar. Foi depois do turnaround dela, esse ano foi a primeira vez que foi pago dividendos. Esse ano ela não vai pagar mais, provavelmente só no encerramento do ano, começo do ano que vem, né? E a intenção, segundo o Sérgio e o Salésio, é que a partir do ano que vem ela pague dividendos intercalares, provavelmente de forma trimestral. Isso é excelente para quem busca uma empresa que seja boa pagadora de dividendos, né? Então a Taurus ela tem tudo, se continuar assim, para ser uma excelente pagadora de dividendos. A política de dividendos da Taurus é no mínimo 35%, lembrando que o obrigatório é 25%, então só no estatuto da Taurus já é 35%, mas pelo que tudo indica eles querem pagar mais que os 35% ainda que é obrigatório do estatuto. Vamos ver, né, quanto que vai chegar os dividendos dela. Só para a gente ter uma ideia aqui de quem são os acionistas da Taurus. Com pessoa física aqui, o Barsi está em primeiro lugar com 6,76% das ações preferenciais. E, em segundo lugar, a BYK Participações. A BYK Participações, na verdade, vou explicar para vocês o que é. Ela tem 82% das ações ordinárias. O sócio dessa empresa aí é o Bernardo Simão Birman. Ele é o mesmo sócio da empresa CBC. Então, na verdade, indiretamente, a CBC, né, através dos seus sócios, são controladoras da Taurus. Então, o mesmo sócio daqui é daqui da CBC também. Então, eles são sócios em comum. Embora a CBC tenha mais de um sócio, a BKY Participações é uma empresa em que o dono também é dono aqui. Então, indiretamente, eles mandam na Taurus. Tá legal? O que mais? O preço-alvo das ações, segundo alguns analistas aí, gira em torno de R$25, mas tem uma casa de análise internacional chamada Simple Wall Street, se eu não estou enganado, que deu R$65 agora recentemente para a Taurus para os próximos 3 anos. Ela acertou há alguns anos atrás quando disse que a ação da Taurus chegaria a R$20 e ela estava em 5 na época. Se eles vão acertar, eu não sei. Mas e vocês? O que vocês acham? A ação da Taurus chega um dia a R$65 ou ela já está cara? Espero ter contribuído um pouquinho com esse vídeo para a gente conhecer um pouquinho mais da ação da Taurus e até um próximo.